Pois bem, caros alunos, antes da gente prosseguir no padrão de crescimento demográfico global e falar sobre as teorias de crescimento demográfico, como por exemplo a malthusiana, a reformista, a neomalthusiana, precisamos, sem sombra de dúvida, compreender alguns dos principais índices demográficos. Obviamente, nós temos uma dezena deles e que a gente poderia nos debruçar aqui sobre uma análise. Porém, nós vamos fazer uma análise basicamente de quatro índices e o conjunto deles, da expressão do gráfico, para que a gente consiga ter uma noção do panorama geral, quando nós falamos de taxa de natalidade, mortalidade infantil, crescimento vegetativo. Então, é importante que nós tenhamos em mente esses parâmetros para que a gente não tenha nenhuma, digamos, dificuldade na hora de interpretar os dados de crescimento global, regional e brasileiros, né, inclusive do estado ou do próprio município, se for o caso. Então, o primeiro índice que nós iremos analisar é a chamada taxa de natalidade. A taxa de natalidade, o nome bruto dela, que é utilizado tanto pelo IBGE quanto pelo DataSUS, que é quem faz a gestão, do Estado por meio do Sistema Único de Saúde, é chamada taxa bruta de natalidade, né, nos livros de taxa de natalidade. O que isso expressa? É o número de nascidos vivos por cada 1.000 habitantes na população. Em um determinado local, seja ele município, estado, região ou país. E o interessante da taxa de natalidade é que ela mostra a intensidade, né, que os nascimentos eles atuam sobre a população geral, ou seja, o ritmo de nascimento. Vejam bem, eu estou falando apenas de nascimento, não estou falando de crescimento de população, porque esse já é um outro índice que nós podemos analisar dentro do espectro de índices demográficos. Então, como se calcula? Né? Qual o método de cálculo? Você pega o número total de nascidos vivos, né? E aí você divide pela população total e multiplica isso por 1.000. Quando o DataSUS e o IBGE traz residente, residente é que mora num determinado local, para você fazer a limitação. Porque você pode pegar, por exemplo, o nascidos, por exemplo, no município de Taubaté e dividir pela população residente do Vale do Paraíba. E aí, então você está fazendo um cálculo equivocado. Então, quando eu falo de residente, eu limito geograficamente. E aí, como se expressa isso? Por exemplo, eu tenho um 21,3 para 1.000. Então, é assim que se expressa, né? Esse percentual aí, esse símbolo de percentual com mais um zero e abaixo aí dentro dessa expressão. Então, eu tenho 24,7 por 1.000 habitantes. Então, é dessa forma que se expressa. Esse é o primeiro índice que nós vamos analisar. O segundo deles o segundo índice de análise é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é chamado de taxa bruta de mortalidade tecnicamente, né, e ele expressa o coeficiente geral de mortalidade. Então, o que isso representa? O número de óbitos por cada 1.000 habitantes ocorrido em um determinado período. Em geral, um ano, mas é um pouco mais raro, se calcula isso, e em geral a cada década. Então, na prática, a estrutura da taxa de mortalidade ele depende muito de fatores socioeconômicos, né? Ele depende muito da conjuntura, né? Da situação social que a pessoa está inserida. Então, em geral, a taxa de mortalidade ela é menor nas populações, né? Mais abastadas economicamente e também mais elevada na população mais simples, mais pobre, menos favorecida economicamente. Então, como se calcula? Você pega o número total de óbitos, corrigido, obviamente, que separado da mortalidade infantil, se for o caso, por esse motivo corrigido, né? Aí você divide pela população total e multiplica por 1.000. Então, dessa forma, nós temos, né, 5,9 mortes para cada 1.000 habitantes. Né, se expressa da seguinte forma: a taxa de mortalidade infantil, que é o próximo índice a ser analisado, né, ela expressa o chamado coeficiente geral de mortalidade infantil. Então, ele reflete, né, o número, né, de mortes, né, para cada 1.000 nascidos vivos, até
365 dias de vida, né? Ou seja, né, a taxa de mortalidade infantil vai até um ano. A partir de um ano, você insere essa morte já no índice geral de mortalidade. Por esse motivo, ele fala corrigido. Porque quando nós falamos de taxa de mortalidade, nós estamos falando do geral. Ok, nasceu, passou 1, 2, 3 dias, alguma complicação, faleceu. Entra na taxa de mortalidade geral. E depois nós analisamos a taxa de mortalidade infantil, né? Que aí é a partir, né, de os nascidos vivos, né, pela população de um determinado da localidade geográfica. Ela também, a taxa de mortalidade infantil, reflete muitas condições socioeconômicas, né? Populações com melhor condição de renda financeira, elas têm uma taxa de mortalidade infantil menor do que a população de mais baixa renda. Portanto, a taxa de mortalidade infantil, ela reflete a estrutura econômico-social de um país ou de uma região, de um município, considerando a assistência pré-natal e pós-natal. Então, toda vez que a mulher tem condição de fazer um pré-natal, acompanhar o desenvolvimento do bebê, né, ir ao obstetra, ao ginecologista, fazer todo o acompanhamento, ter uma condição de parto adequada para a sua natureza e depois, né, ter o acompanhamento, né, campanhas de vacinação e etc. Você ter esse leque de possibilidade do ponto de vista de crescimento aliás, de assistência à população, você tem uma condição muito maior de haver uma diminuição da taxa de mortalidade infantil. Então, como que se calcula isso? É o número de óbito, né, de residente com menos de um ano, ou seja, até 365 dias, dividido pelo número de nascidos vivos. Então, é essa estratégia. Então, você não calcula isso com relação à população geral. Você faz a divisão, né, de nascidos vivos, né, de óbito pelos nascidos vivos e multiplica isso por 1.000. No caso, ele pode dar aqui, por exemplo, 4,3 para cada 1.000 nascidos vivos. É assim que se expressa, assim que se lê. Então, 4,3 mortos por nascidos vivos. Dessa forma, né? E nós entramos na taxa de crescimento vegetativo. A taxa de crescimento vegetativo, ele expressa o percentual do crescimento da população, né, em um determinado local, um determinado espaço geográfico, município, estado, país, né, pelo período considerado. Ele indica um pouco o ritmo de crescimento, né, da população e ele está influenciado diretamente pela pela taxa de crescimento vegetativo, né? Essa está sendo influenciada diretamente pela taxa de natalidade, pela taxa de mortalidade e pela taxa de migração líquida. Então, a taxa de migração líquida, ela pode ser positiva ou negativa, né? Você pega os emigrantes e os imigrantes e você faz o cálculo, você subtrai e vê se o número é positivo ou negativo. Você pega a taxa de mortalidade, que obviamente ela é sempre positiva, né? Ninguém tipo deixa ressuscita, né? Em outras palavras, parece ser meio idiota falar isso, mas é bem isso a expressão da ideia. Então, ela nunca pode ser negativa. E a taxa de crescimento vegetativo e a taxa de natalidade. E a partir daí você faz, né, a somatória de todos os valores, sendo que a migração ela pode ser positiva ou negativa, né, nesse caso, a taxa de mortalidade sempre positiva, e a partir daí você lança a mão dessa estimativa, dessa equação, dessa fórmula, né, de método geométrico, onde R é igual, né, a PT, né, dividido por PO na raiz enésima, menos 1 multiplicado por 1.000. O que significa cada uma dessas expressões? N é o período analisado. Então, se você fizer, né, por exemplo, por um ano, né, o crescimento vegetativo, você coloca 1. Se você fizer por decadal, você coloca 10. Aí você faz a população, né, inicial, PT, dividido pela população, população final, PT, dividido pela população inicial, P0, menos 1, multiplicado por 1.000. Daí você tem uma taxa de crescimento, por exemplo, 1,2% a cada década, ou na década de 2010, ou na década de 2000. Então, PT é a população
final, dividido pela população inicial, na raiz enésima da quantidade de período de anos, multiplicado por 1000. E por último, nós temos a pirâmide etária, que é um gráfico de distribuição da população por gênero e faixa etária, né, em um determinado espaço geográfico em um período considerado. Então, você tem a divisão de homens e mulheres, gêneros, faixa etária, e esse gráfico ele indica o grau de transição demográfica que um país se encontra. Se é um país muito jovem, um país em desenvolvimento, um país maduro, já idoso, é um gráfico muito importante porque materializa a população distribuída em forma de gráfico.